E aí, turma, tudo bem com vocês? Voltamos para mais um episódio do podcast Notícias Agrícolas. Estou aqui com meu parceiro Fred. Tudo bem, Fred? Tudo bem, Mona Lisa. Saudade de você aqui nessa bancada maravilhosa. Ficamos um tempo sem vir, mas hoje a gente veio com um convidado especial. Pois é. Nós vamos falar sobre dívida rural com o advogado especialista em agronegócio, Leandro Marmo. Seja muito bem-vindo, Leandro. Muito obrigado, é uma honra poder participar aqui desse canal extremamente relevante dentro do agronegócio e a gente entende que estando aqui estamos cumprindo o nosso papel, que é de comunicar, divulgar informação jurídica relevante para os produtores rurais. Muito bem, o Leandro veio de Goiânia até Valinhos para gravar esse podcast com a gente. A gente fica muito orgulhoso pela sua presença, Leandro. A gente faz um trabalho aqui de levar mais conhecimento ao agricultor através aqui do podcast, né? Através também da especialidade da Mona Lisa. E a gente sabe que esse tema de recuperação judicial, né? Essa situação de dívida do produtor é muito sensível nesse momento. A gente vai ter muito assunto para discutir, né? Muita Mona? informação, né? É Para isso aí. levar para o produtor. Mas antes, eu quero conhecer mais da sua história. Bom, eu sei que você é pai, eu fiquei sabendo que você acorda 4 horas da manhã todos os dias para ir para academia, viu, Fred? Ah, isso é bom. Além de advogado, ele é fitness. Mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, como você chegou no agronegócio, como você chegou até aqui. Porque eu sei que o seu pai também é referência na advocacia do agronegócio e você seguiu os passos dele, assim como o Fred seguiu os passos do pai. Estamos aí, Mas conta pra gente um pouquinho dessa história aí. O meu pai, João Domingos, é meu sócio e a gente seguiu esse ritmo do agro, né? Nossa família de produtores rurais, nossos avós. E esse ritmo de acordar 4 horas, que o produtor é isso, né? É acordar de madrugada, trabalhar incessantemente, né? Não tem final de semana, não tem feriado. E a nossa história começa no interior do estado de Goiás, há 40 anos, numa cidade chamada Itumbiara, cidade do Jorge Mateus. E ali meu pai iniciou advogando para bancos, né? Grandes instituições financeiras, como o Banco do Brasil, entre outros. E ele fazia o trabalho de recuperação de crédito. E o que é isso? O produtor que ficava endividado, não conseguia pagar, meu pai ajudava o banco na retomada desse crédito, que era tomando ali as fazendas desses produtores. E naquela época, até muito mais do que hoje, o cenário era mais desesperador. Era um cenário em que, num período de hiperinflação, o produtor tinha uma pequena dívida da noite para o dia, que ele virava algo impagável, e aí, de repente, ele estava perdendo ali todo o patrimônio, a fonte de renda dele. E num dado momento, meu pai passou por um processo de conversão religiosa, então que ele não se sentiu bem com aquele trabalho que ele fazia, porque ele sentia que ia contra os valores dele, e ele falou, eu vou pegar a partir de agora todo o conhecimento, a minha experiência, a capacidade que eu tenho, o know-how que eu tenho, só para defender o produtor que estiver passando por dificuldade financeira. Então há 30 anos a gente faz essa advocacia especializada, que durante muito tempo foi focada ali no estado de Goiás, na região centro-oeste, e mais recentemente a gente decidiu ampliar todo esse trabalho para o Brasil inteiro, né? Então hoje nós somos o escritório com a maior capilaridade, o maior escritório na defesa do produtor rural endividado do Brasil, né? Contamos aí com 12 filiais por todo o Brasil, na região sul, sudeste, centro-oeste, norte, e estamos aí num esforço constante também através das redes sociais, não só para levar informação jurídica relevante para os produtores, já temos ali mais de 138 mil seguidores no nosso Instagram, outros tantos no TikTok e outras plataformas, mas também de estar ajudando, né? Então hoje a gente tem filial até no Acre. Semana passada fechou um cliente de Rondônia e eu fico muito feliz com isso, porque são pessoas que às vezes estão muito desassistidas, são regiões que às vezes os grandes escritórios não querem chegar, porque às vezes você chega ali numa cidadezinha, pô, aquela cidadezinha feinha, você não dá muita atenção, mas na hora que você pega os números dela, são cidades que estão gerando bilhões de reais naquela microeconomia e que os produtores estão desamparados, né? Não que não hajam bons advogados, mas o problema é que a advocacia muitas vezes nesses interiores é aquele advogado que ele faz de tudo, mas não é especialista em nada. Então as soluções jurídicas em alguns momentos não são as mais adequadas para ajudar efetivamente o produtor que necessita. Que legal, né? Ouvindo Demais. essa história, a gente percebe que a humanidade tem salvação, né? Demais. Essa conversão do seu pai realmente é emocionante, né? A gente deve imaginar o quanto que ele passava, né? O que ele passava ali naquele Sim. momento, né? Porque sentia a dor do produtor rural de ter que se desfazer do seu maior bem, que é a terra, né? Sim, e essa dor a gente sente tanto que
o escritório hoje, apesar de ser grande, a gente poderia fazer como muitos escritórios grandes fizeram, que é o quê? Eu vou ser um escritório boutique, só vou advogar, que é o que todo advogado quer, só os maiores clientes, eu quero ter menos clientes, mais rentáveis, maiores, grandes causas. E a gente entende que tem um propósito muito forte de Deus no nosso trabalho, então ali a gente falou, peraí, a gente não pode fazer isso, a gente está aqui pelo pequeno, médio e grande, então a gente tem cliente ali que tem 10 hectares, que o cara planta abacaxi na mão para vender na feira, até aquele que tem 100 mil, 10 mil hectares, que tem propriedade média e grande, e isso nos enche de orgulho, de poder ajudar, né, esse caso do cliente nosso, por exemplo, que tem esse abacaxi na feira, ele tinha uma pequena dívida, era pequena há 12 anos atrás no Banco Brasil, e essa dívida se estendeu muito e virou 600 mil reais. E, poxa, como é que alguém que planta abacaxi na mão para vender na feira vai conseguir pagar 600 mil? Essa terra tinha sido dada em hipoteca, foi penhorada no processo, e já estava em vias, já foi avaliada, estava em vias de ser levada a leilão para poder ser vendida. Ali ele reside juntamente com a mãe dele, uma senhora de mais de 80 anos, e os filhos, e é onde eles moram e retiram toda a subsistência. É o que dá sentido à vida deles, é aquilo dali. Não teriam saída, né? Teriam que simplesmente vender a propriedade, sair, perder tudo. E quando eles nos procuraram, já com a fase muito avançada do processo, nós identificamos que era possível alegar uma defesa que se chama impenhorabilidade da pequena propriedade rural, que é um instituto que está na Constituição que gera uma blindagem. Em outras palavras, a lei diz que não pode se tomar aquele imóvel que é considerado pela lei como pequena propriedade para vendê-lo forçosamente para pagar dívidas, ainda que o produtor tenha oferecido voluntariamente ela como garantia, como hipoteca para o credor, né? E isso poucos produtores têm conhecimento. E então houve ali essa proteção e aí ele acabou não perdendo essa propriedade, né? E casos como esse, só do ano passado para cá, foram mais de 30 pequenos produtores rurais que nós conseguimos esse resultado aí, produtores de todo o Brasil. E, nossa, isso assim é algo que nos dá toda uma motivação, né? Dá toda uma energia para a gente seguir fazendo o que a gente faz, que são essas histórias assim que a gente consegue ajudar aquele produtor que está num cenário que ele acredita que não tem mais saída. E às vezes não é que não tenha, é porque ele não consegue enxergar. É quando a gente vê o propósito de notícias agrícolas que você estava colocando, né, Frederico? Seu pai viu lá atrás, falou, poxa, o produtor informado ele pode ganhar mais dinheiro, o produtor informado ele vai tomar melhores decisões para o seu negócio. E o que a gente enxerga é a mesma situação, porque o produtor sem uma informação adequada, ele toma decisões equivocadas. Ele acha, por exemplo, nossa, se eu ficar sem pagar o banco agora, semana que vem o banco está me tomando tudo, e o pessoal pondo pressão em cima. Não, peraí, calma, às vezes dá pra gente fazer uma defesa, às vezes tá vendo a cobrança de juros acima do limite legal, dá pra gente fazer ações revisionais, dá pra gente defender esse processo por alguns anos, para depois você dar uma capitalizada, procurar os credores, renegociar e pagar, porque assim, não existe essa história do produtor ficar sem pagar, porque, cara, ele tem terra, e assim, o normal é ele ter patrimônio que vale muitas vezes as dívidas que ele tem, até porque o banco, geralmente, para conceder, ele faz essa avaliação patrimonial. Então, num tempo ou no outro, ele vai ter que pagar, porque senão vai estar levando o patrimônio dele, né? Então, o que a gente faz muitas vezes é ajudá-lo a lidar melhor com aquela questão, entender quais são os direitos que ele tem, enfim, e os riscos que efetivamente ele está correndo, para que ele possa tomar decisões mais assertivas possível. Um slogan que a gente usa no escritório é: o nosso objetivo final, no final do dia, é ajudar o produtor rural a pagar as suas dívidas com a sua produção e não com a sua terra. Muito bom. Bom, a gente fica muito feliz, né, novamente com a sua presença aqui, porque essa é uma mensagem bastante atual, né? Esse é o principal tema da agricultura hoje, né, Mona Lisa? A gente podia estar falando aqui de produtividade, de ganhos de eficiência no manejo, falar da sustentabilidade na agricultura, mas hoje, se o agricultor rural, como você disse, do pequeno ao grande, não tiver ali o seu planejamento financeiro, a situação vai ficar difícil. Então eu queria perguntar para você, doutor, qual é o tamanho hoje dessa dívida que o agricultor tem, né? Qual é o tamanho de quantos agricultores hoje estão precisando de um apoio judiciário para poder se livrar desse problema tão sério, né, que é a dívida agrícola? Esse número é até um pouco assustador. Tem estatísticas que dizem que hoje o endividamento rural é em torno de 1 trilhão de reais. Ou seja, a gente está falando aí de 1.000 bilhões de reais. E isso num mercado financeiro como o brasileiro, que tem os juros mais caros do mundo. Então, é um problema realmente muito difícil de lidar.
A gente tem aí, nos últimos anos, um movimento em que, durante muito tempo, o crédito subsidiado do governo é o que sustentava, fomentava preponderantemente o mercado, mas a iniciativa privada injetou muito capital nos últimos anos e, ainda assim, a demanda por crédito é muito grande. Então, a gente está num cenário extremamente desafiador. A gente tem hoje no Brasil mais de 5 milhões de produtores rurais e, de acordo com a Serasa, dados de 2023, a gente já tinha em 2023 mais de 1/3 desses produtores inadimplentes, com o nome inscrito nos órgãos de proteção de crédito, ou seja, mais de 1,5 milhão de produtores já negativados. E eu afirmo que mais grave do que esse 1,5 milhão, esse 1/3 que já estão negativados, é o fato de que a gente tem mais de outro 1/3, ou seja, a gente tem mais de outros 33%, ou seja, mais de 1,5 milhão, que não estão negativados, mas estão com a corda no pescoço. A corda no pescoço é o quê? O que ele tem de compromissos para pagar agora, que ele tinha em 2023, que ele tem agora em 2024, são muito superiores à capacidade de pagamento deles. Então, eles só não vão entrar para a estatística porque eles vão dar um jeito de, cara, pega dinheiro com agiota, vai chegar no banco, igual eu ouvi de um cliente ontem, com a dívida de 38 milhões, que ele deu um balão numa operação com o Sicoob e o Sicoob falou, olha, eu não tenho crédito subsidiado mais, o que eu tenho para você é um recurso próprio de 40% ao ano. Nossa. Numa operação de 10 milhões. Então, assim, que o banco acabou de fazer com um produtor desse? E aí foi lá, amarrou a garantia em cima da fazenda dele. Poxa, até o banco sabe que vai chegar no ano que vem, ele não vai dar conta de pagar. Então, assim, nas estatísticas, ele não está como negativado. Mas está com a corda no pescoço. Formalmente como inadimplente, mas ele está com essa corda no pescoço e o pior, se enforcando cada vez mais. E por que ele se enforca? Você fala, pô, mas isso não é racional. O homem do campo, o produtor rural, via de regra, o padrão é uma pessoa que tem muita honra, muito caráter, e tem aquela questão do interior, que tem um nome a zelar, então ele não aceita a ideia dele ficar com o nome sujo, dele ficar com o nome sujo na praça, dele estar inadimplente. E aí, por isso, ele se subjuga junto a grandes revendas, junto a grandes instituições financeiras, para fazer o que for preciso, desde que ele não fique inadimplente, né? Então, ele está no nome de, nossa, mas vou te cobrar um juros de 30%, 40%, impagável. Para o ano que vem, ele sabe que não vai dar aquele valor, que ele não tem renda para pagar aquele valor no ano que vem, mas, ao menos, ao fazer isso, ele consegue chegar em casa, pôr a cabeça no travesseiro e dormir em paz de saber, estou em dia, mas é apenas uma situação que está sendo ali postergada, é um problema que não está sendo resolvido, né? Então, nesse caso, se eu sou uma produtora rural, estou com dívida, não sei o que fazer, eu procuro o escritório, procuro vocês, você me orienta para eu conseguir o melhor direcionamento aí? Sim, Mona Lisa. O produtor que está endividado, ele deve procurar um advogado especialista, né, em Primeiro crédito passo rural. seria isso? Sim. Então, não procurar o banco? Não. Pode ser paralelamente. O problema é que ele não é prudente ele tomar decisões de renegociação, de acordos com a instituição financeira, sem que ele tenha uma assessoria jurídica. Por quê? Ele vai chegar no banco, o gerente vai falar para ele, olha, você só tem a saída A. Ele não sabe que ele tem a saída B, C e D para ele lidar com aquela situação. E se ele busca um advogado que é especialista em crédito rural e orienta, como é o caso do nosso escritório, e orienta ele das alternativas que ele tem, ele, estando informado, ele pode optar por outros caminhos ali, que não aqueles que estão sendo propostos para ele. Tem até uma brincadeira de um vídeo que eu fiz, que eu começo o vídeo assim, o gerente não é seu amigo. Por quê? O gerente é aquela pessoa que representa o banco, né? Durante muitos anos, o produtor gera um vínculo muito forte, às vezes de amizade, o cara vai lá no churrasco no final de semana na casa dele, e durante muito tempo o papel daquele gerente foi importante para ele. Só que na hora que as coisas apertam, o gerente está ali para defender o lado dele do banco, então ele vai fazer o que for necessário para maximizar o lucro do banco e assegurar maximamente os direitos do banco. Ainda que isso possa levar a prejuízo, a causar danos ao produtor rural. Então, ele precisa separar essa ideia e falar, peraí, eu preciso de alguém que vá, de fato, estar do meu lado nesse momento, né? Que vai me orientar de forma, vamos dizer assim, imparcial, né? Sem nenhum interesse. Você poderia dizer qual é a parte mais sensível desse processo, né? Por que o agricultor ele acaba se endividando tanto, doutor? A gente vê uma série de variáveis, né? Como que se dá? Eu quero fazer duas
duas apresentações quanto a essa pergunta, que é algo muito interessante. O produtor, como que é a relação dele com o banco? Ele vai produzir, ele precisa de muito capital, que geralmente ele não tem esse capital próprio. Até, se quiser pôr 5 milhões, você põe, se quiser pôr 10, 20, você põe. Então, ele vai tomar um empréstimo ali, por exemplo, para fazer investimento parcelado em anos e custeio. Quando dá no ano seguinte, poxa, às vezes ele vai ter dinheiro para pagar 90% do custeio, vai faltar alguma coisinha ali para faltar, teve uma queda de produtividade, e às vezes não vai ter dinheiro para pagar aquela parcela do investimento. A partir deste momento, o que ele vai precisar tomar todos os anos de dinheiro novo, vamos dizer assim, no banco, vai ser não apenas de custeio para poder custear a nova safra e já liquidar imediatamente no ano seguinte. Não é a dívida que toma agora e já liquida tudo no ano seguinte e zera. Ele já passa a ter que tomar um volume maior de empréstimo para conseguir liquidar aquilo que ficou em aberto, aquela parte de prejuízo, e também ter um novo custeio para a atividade do ano seguinte. E aqui a gente entra num problema muito grave do sistema financeiro, que é a prática nefasta da venda casada no crédito rural. Então, a gente tem dados oficiais aí que em torno de 10% do montante que é liberado de empréstimo para o produtor, há a exigência de uma contrapartida, que é ilícita e indevida, de que, olha, você tem que comprar um seguro de vida, você tem que comprar um título de capitalização, um consórcio, e isso é extremamente grave. Por quê? Às vezes parece 10% um número muito pequeno, aquela questão da percepção, quando a gente fala de percentuais, né? Mas quando a gente olha assim, na prática, o impacto que isso gera na margem do produtor é muito grave. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina um produtor que pegou um empréstimo de R$100 mil a 8% ao ano. O que vai acontecer? Se o banco exigir dele tirar 10 mil para comprar um seguro de vida que não vai servir para nada, de fato ele recebeu 90. O que ele colocou na terra foi R$90 mil. Só que no final do ano ele vai ter que pagar 108. Quando você sai de 90, ele vai ter que fazer 90 que ele colocou na terra virar 108. De 90 para 108 virou 20%. Então algo que era para ter um custo de 8% passou para 20%. Em percentual, houve um aumento de 250% no custo desse dinheiro. E a gente não está falando do custo efetivo total, porque você agrega aí 1,5%, 2%, 3% de projetista que o produtor tem que pagar para poder ter acesso ao crédito. Você tem despesas de cartório para registro das garantias. Então, ao fim e ao cabo, o custo efetivo desse dinheiro para o produtor rural fica muito expressivo. Então, esse é um fator muito relevante que leva a esse endividamento. Eu coloco também como um fator relevante a esse endividamento, às vezes, alguma deficiência na parte de gestão financeira, de planejamento, né? Uma certa ineficiência e desorganização do produtor que faz com que ele não consiga gerir adequadamente esses recursos, acabe tomando mais empréstimos do que a capacidade real dele de produzir, de gerar e honrar com aqueles compromissos, né? E para esse momento que a gente está vivendo agora, um cenário que a gente viu muito claramente foi ali em 2020 e 2021, quando a gente teve a pandemia, a gente teve um efeito de um aumento muito significativo das commodities agrícolas, o custo de produção estava relativamente baixo e houve uma margem muito grande. O produtor rural, eu vejo como todo bom empreendedor, ele viu ali uma oportunidade, o mercado com uma perspectiva muito positiva de crescimento, ele falou, eu preciso aumentar a minha produção do meu negócio, e esse aumento de produção envolve arrendamento de novas áreas, aquisição de novas terras, tomada de muitos empréstimos, tanto para o arrendamento quanto para aquisição, quanto para correção de solo, e também aquisição de novos maquinários, troca de maquinários agrícolas. O problema é, se ele via que até então ele tinha uma capacidade de pagamento de 1 milhão por ano, que a partir de então ele teria uma capacidade de 5 milhões, e assumiu novos compromissos nessa proporção, isso não se deu apenas para 1 ano, 2 seguintes, mas para a próxima década, né? São compromissos parcelados ali em 10 anos ou mais, e durante 21, 22 isso funcionou até bem, mas de 22 para 23 foi deteriorando essa margem de lucro do produtor, de 23 para 24 deteriorou ainda mais. E aí o cenário que a gente vê hoje na grande maioria dos produtores rurais a produção ela não corresponde a 50% das obrigações financeiras anuais que ele tem que honrar. E aí é onde que o sistema está colapsando nesse momento, né? Que aí o produtor decide vender a terra para ter que liquidar, sair da atividade, porque ele não está vendo saída, né? Para conseguir honrar com esses compromissos. Situação complicada. A gente está percebendo isso no dia a dia. Bom, para você que está acompanhando aqui esse podcast DNA hoje com a presença aqui do Dr. Leandro Marmo, né, um advogado especializado aí no agronegócio, a gente fica extremamente feliz com a sua presença. Eu queria, antes de continuar essa entrevista, apresentar aqui um livro que nós ganhamos aqui, eu e a Mona Lisa, que é um livro escrito pelo
doutor Leandro, que é alienação fiduciária de bens imóveis, nulidades e aspectos polêmicos de acordo com a Lei 14.711 de 2023. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, só para vocês terem uma ideia da importância de você, produtor rural, ter esse livro na sua prateleira, ele tem o prefácio do Fernando Gonçalves, ex-ministro do STJ, e a apresentação do grande advogado Exatamente. Nelson Williams. Nelson Williams a gente está acompanhando nas redes sociais. Sim. E é incrível, né, a história dele também, né? Sim, sim, tem o maior escritório hoje da América Latina, né? É um grande empreendedor na advocacia e a gente admira muito, é uma grande referência para todos nós. A gente fica muito feliz por isso também. Agora, do que se trata exatamente esse livro? Destrincha para nós essa Lei 14.711/2023. Claro, trazer alguns aspectos relevantes sobre, né? Além da notável prefácio, a apresentação é uma obra hoje que ela tem sido citada por desembargadores ao julgarem processos, recursos no Tribunal de Justiça, como de São Paulo, de Goiás, e até por ministros do Superior Tribunal de Justiça em Brasília, né? Já tivemos aí 4 decisões que se ampararam, né? Fundamentaram na nossa obra as suas decisões. O que é alienação fiduciária? É a garantia real hoje mais utilizada no Brasil. Então, assim, todo mundo que faz um financiamento hoje vai comprar uma casa, um imóvel financiado, a forma que está ficando em garantia é a alienação. E o que é importante a gente ressaltar contra ela? Porque ela é parecida com a hipoteca que as pessoas conhecem, que é dar um imóvel em garantia. A diferença dela é, a hipoteca, se você não consegue pagar, seu credor teria que ir até o judiciário para cobrar, demora em regra 5 anos ou mais. E aquela morosidade, despesa do judiciário. Para o devedor era algo favorável, porque ele teria um espaço para se defender sem ter o risco de perder o patrimônio, né? Agora, a alienação fiduciária ela é extremamente agressiva, porque ela é 100% extrajudicial e não passa pelo crivo do juiz, do judiciário. Ela é feita totalmente no cartório. Se a pessoa ela não paga uma dívida que está garantida por ela, basta que o credor chegue no cartório de registro de imóveis e fale, olha, intima o Paulo para me pagar em 15 dias, não pagou em 15 dias, já vai se transferir o imóvel, ele vai nomear um leiloeiro particular que vai vender aquele imóvel e fim da história. Se ninguém arrematar, a lei fala, o imóvel vai ficar para o próprio credor como pagamento, independentemente do valor da dívida e do imóvel. Ah, mas minha dívida era 4 milhões, o imóvel vale 10. Vai ficar e o credor não tem nem que repassar nenhuma diferença. Meu Deus. Né? Extremamente agressivo. E o que essa lei fez? Essa lei do final do ano passado, que foi denominada como Marco Legal das Garantias, ela passou a permitir, por exemplo, para a hipoteca, a partir de agora, que possa utilizar esse mecanismo também. E poucas pessoas têm conhecimento disso. Ou seja, se você constitui uma hipoteca em qualquer dívida com o banco, quem é empresário, pessoa física, e aí você não consegue pagar, o banco não vai mais no judiciário te cobrar. Quando a pessoa tiver conhecimento, já está ali no cartório e em pouco tempo, coisa de 2, 3 meses, ele já pode correr o risco de perder esse imóvel dele. Então é algo extremamente temerário. Essa informação tem que chegar aos produtores. Tem que chegar. Porque por falta de conhecimento pode perder todo o negócio. Sim, e a gente tem aqui, porque é uma faca de 2 gumes. Eu estou ressaltando aqui os aspectos preocupantes, mas há um aspecto extremamente benéfico nessa garantia para o produtor e que, lamentavelmente, eles não utilizam, que é o quê? Eu já ouvi dezenas de histórias, já me deparei de produtores rurais que, ao venderem suas fazendas, o normal é vender parceladamente em anos, como que era a forma jurídica que ele fazia isso? Ele fazia um contrato particular ali de compra e venda, no qual ele concordava de já entregar a posse da fazenda para o comprador, mas falava, só vou te transferir, só vou te dar a escritura o dia que você terminar de pagar. E esse produtor que estava vendendo a terra, ele sentia que estava extremamente seguro. Mas qual o problema? Dava ali na segunda parcela para frente, por uma razão ou outra, esse comprador ou não tinha dinheiro, ou de má fé não fazia o pagamento, e aí ele iniciava uma via-cruzes. Por que uma via-cruzes? Porque ele não conseguia tirar esse cara da terra. Ele entra com a ação para rescindir o contrato, a lei fala que não pode dar uma liminar para já voltar imediatamente, e ali esse comprador inadimplente fica ali 10, 15, 20 anos, e aquele produtor que às vezes vendeu o único ativo que ele tinha, fica sem receber a terra, sem usufruir, e o outro que está inadimplente fica lá. E aí o produtor pagando custas judiciais, advogados e com problemas sem resolver. Bastaria ele ter constituído o quê? Ele ter feito, no momento da compra e venda, já lavrado uma escritura pública de compra e venda e colocado uma cláusula simples.
alienação fiduciária em garantia. Ele estaria deixando essa própria fazenda como alienação fiduciária. E daí, se esse comprador não fizer o pagamento, não honrar com alguma parcela, é ele quem vai poder utilizar desse instituto, que lhe será, nessa circunstância, extremamente benéfico, porque ele não vai ter que recorrer a um advogado, a um juiz, para pagar custas caras, ficar ali 10, 15 anos, não. Em 3 meses ele pode resolver tudo aquilo ali através do cartório, né? Então, a gente fica perplexo, né? Porque esses produtores, geralmente, ele não faz o contrato sozinho, ele tem assessoria de advogado. E mesmo tendo, e sendo essa lei que é de 97, né? Já vai ter aí 30 anos, 3 décadas. Mesmo estando assessorados por advogados, eles não orientam adequadamente a ter que construir essa garantia. E é daí que a gente ressalta o quanto que é importante, dentro do agronegócio, como também todas as áreas, a pessoa recorrer a um advogado que seja especializado, igual a gente vê muito hoje na medicina, o cara que ele é especializado, a microespecialização, né? Não basta ser pediatra, ele tem que ser neuropediatra, né? E a advocacia hoje está da mesma forma, né? Não dá para o advogado ele contar com aquele advogado, o produtor ele contar com aquele advogado generalista, né? Que resolve o trabalhista, o ambiental, o civil, que resolve tudo. Ele tem hoje uma necessidade de procurar aquele que é cada vez mais nichado, né? Aquele que vai ter aquela expertise máxima em determinado segmento para que possa dar a orientação que seja mais adequada para ele. Eu acho que principalmente no setor do agronegócio, né, que é muito específico. Falo como jornalista. Jornalista, para entender e transitar nesse meio, precisa ter especialização para poder entender sobre o agronegócio, para poder debater os assuntos. Doutor, a gente está falando aqui de resolver os problemas, mas a gente pode nos anteciparmos aos problemas. Sim. Então seria mais lógico que nós estivéssemos aqui orientando o produtor rural a, quando for buscar um empréstimo, já ir assessorado por um escritório. Dessa forma, porque muitas vezes nós mesmos, né, a gente não fica lendo ali os pormenores, aquelas letrinhas miúdas, né, que muitas vezes pode ser ali o problema do nosso acordo. Já ir assessorado a um banco para buscar aquele empréstimo talvez fosse o mais correto. Frederico, eu acho que esse é o mundo ideal, né? Só que por uma questão cultural, nossa, eu acho que é muito difícil. Nessa semana, um colega advogado que se especializou numa questão de compliance, algumas questões preventivas dentro do agronegócio, na parte ambiental, entrou em contato comigo. Falou, olha, eu vi aqui um pacote de serviços que eu estou desenvolvendo para produtores rurais, na área preventiva, nesse segmento. Se você tiver interesse da gente fazer parceria com seus clientes, eu falei, olha, com a minha experiência, a gente não vende ao mercado que compra. E o produtor rural ele não compra prevenção. Com muito esforço, por exemplo, nesse momento de endividamento agora, muitas vezes ele nos procura, a gente passa propostas de honorários, e por mais justo e reduzido e parcelado que seja, muitas vezes ele deixa de fechar, mesmo querendo, porque fala, cara, eu não tenho de onde tirar. Por preventivo, então, se ele não está tendo dinheiro para pagar incêndio, para atuar de forma preventiva é extremamente difícil, e até por essa percepção de valor também. Ele ainda há uma dificuldade muito grande de perceber um valor na questão preventiva, né? Por mais barato que seja você atuar de forma preventiva, que depois se há um problema vai custar 100 vezes mais, mas por uma questão cultural a gente não tem isso, né? Mas, de fato, a questão do advogado contribuiria muito para eu acho que seria quase que lógico, né? Porque hoje até para o banco, às vezes, oferecer um crédito ao produtor rural, ele tem que oferecer muitas garantias, até ambientais, né? Tem questões até muito pequenas, que eu posso dizer pequenas, mas se você, por exemplo, não trata a terra de uma certa forma, o banco vai preterir a sua propriedade em relação a outra que está fazendo isso, né? Questão de integração de lavoura, sim, milho com braquiária. Até se você não estiver fazendo isso na terra, o banco às vezes não oferece investimento. E se você por acaso não tivesse um escritório que lhe apoiasse, talvez fosse uma das necessidades. Você colocou uma questão muito interessante, uma coincidência. Ontem eu recebi no escritório um cliente nosso de Goiás, que tem uma propriedade no sul do Pará. E ali vem encaixar demais nisso que você falou. Ali ele estava com um problema de uma área de 7 hectares que estava embargado por conta que teria sido desmatado de forma indevida. Provavelmente ali por algum erro de croquis e tal, acabou avançando na parte que não poderia. E isso ele tinha recebido uma notificação da Caixa Econômica que o empréstimo dele de milhões iria vencer antecipadamente porque estava sendo desclassificado como crédito rural pelo fato de existir esse embargo ambiental. E outros créditos que ele estava demandando junto ao BASA estavam travados para ser liberado por conta disso. Agora, qual era o tamanho dessa propriedade?
25 mil hectares. Por Agora causa você de imagina 7. uma propriedade de 25 mil por conta, assim, o que é 7? Porque uma propriedade de 10, pô, é 70%, mas não de 25 mil é uma coisa quase insignificante. É o quintal. Você vê claramente ali, que aquilo ali foi talvez um erro ali na hora que alguém Sim. fez um croquis ali Sim. e acabou passando um pouco Sim. além do que se poderia, né? Sim. E aí ele tava desesperado, eu falei assim, olha, o ideal vai ser você fazer um acordo com o órgão ambiental que for responsável aqui para resolver isso rápido. Sim. Ele falou, doutor, é o caminho que eu vi, mas pelo que eu já conversei com o pessoal, para resolver rápido no IBAMA, fazer um acordo, fazer o que eles quiserem, vai ser 90 dias. Aí eu falei assim, caramba, que situação desafiadora, né? E aí, correndo o risco de uma operação de 20 milhões, o banco, que é parceiro dele, que ele tem que estar operando, ele não pode ficar. O banco falou, filhão, você vai ter que pagar isso aqui agora, sei lá, 10 milhões, você vai ter que pagar à vista agora, algo que estava parcelado em 5 anos, né? Que loucura. Então, aí entra essa questão do cuidado que você colocou, né? Se não tiver tendo esse acompanhamento, tá tudo regular, tudo certinho, são muitas exigências. Eu acho que esse é o caminho. Quando você for comprar qualquer coisa daqui pra frente, Mona Lisa, procure um advogado antes. Quando eu for comprar minhas terras. Mas não só terras, né? Qualquer coisa. E a gente não está querendo aqui trazer talvez uma mensagem negativa sobre a instituição bancária. Sim, sim. Eu acho que... É o parceiro que É o fomenta. parceiro Eu acho que a total. mensagem é informativa, porque muitas vezes falta Sim, informação, sim. né? Que esse é um dos seus trabalhos. Você tá com algumas ações, conta aí pra gente, do seu escritório, para gerar essa informação para o produtor rural. Sim, sim. A gente tem feito um trabalho muito relevante, tanto nas redes sociais, como também a gente vai partir agora de forma mais institucional com a associação que a gente advoga, que é a Associação Brasileira de Defesa do Agronegócio, cujo papel dela é encampar as grandes lutas dos produtores rurais, né? Eu vou dar um breve exemplo aqui para vocês de algo muito relevante que a gente tem e que é muito grave, de uma prática do mercado. Atualmente, toda vez que o produtor negocia com uma revenda para comprar insumos, adubos, sementes, são operações altas, de milhões geralmente estão envolvidas. Só que esse contrato ele é um contrato que a gente chama no direito de bilateral. O que é bilateral? Tem direitos de quem está vendendo os insumos e deveres, e direitos e deveres de quem está comprando. Só que essas empresas só registram, só documentam, através de uma cédula de produto rural em regra, as obrigações que o produtor tem com ela. Olha, você vai me pagar 10 mil sacas dessa qualidade, em tal armazém, tal qualidade, tal preço, e se você não cumprir, washout, multa e honorários e tudo. E agora você fica o seguinte, peraí, Leandro, mas e se essa empresa tiver alguma falha? Se ela não entregar o adubo no prazo? Ontem eu escutei do produtor que estava com uma dívida de 38 milhões, ele falou, olha, eu tive um prejuízo gigante, porque parte dos adubos a empresa atrasou 2 meses. E aí simplesmente eu não tinha como jogar mais na lavoura no ciclo do plantio que estava. Ok, vamos demandar a empresa. Como? Eu falei assim, cadê a documentação que comprova a data que ela tinha que te entregar? Ele falou, não tem nenhum papel. Poxa, é o lógico dentro do princípio da boa-fé, do direito à informação, que sendo um contrato, como todo contrato qualquer, conste documentalmente as obrigações dos dois lados. E isso não existe. Então, você imagina, a pessoa faz um contrato lá de 10 milhões de insumos e só consta a obrigação do produtor rural. E a obrigação que a empresa tem não consta nenhuma penalidade, não consta nenhuma sanção. Há uma falha naquilo dali, ele fica totalmente desguarnecido de documentação para lutar pelos seus direitos. E a gente tem uma outra problemática dentro disso, que é uma prática que, se a obrigação dele é de entregar, por exemplo, 10 mil sacas, as empresas sempre pedem para jogar algo a mais. Joga 20%, 30% a mais ali, por questões absolutamente sem sentido. Geralmente é porque acaba que o produtor está dando um cheque para ela, né? Então ela circula com aquilo no mercado. Então é como se uma parte daquele cheque ele fosse uma nota fria, sem amparo. Só que aí tem um problema. Se o produtor, por alguma razão, ele não consegue cumprir com aquela obrigação, ela chega no judiciário cobrando, vamos supor, se era para ser 10 mil, chega cobrando 13 mil sacas. E aí como é que o produtor vai explicar que o focinho de porco não é tomada, porque o que ele assumiu a obrigação, ele fala, não, isso aí não tem problema não, é só uma exigência da empresa aqui para colocar isso aí a mais. E ela chega cobrando tudo e ele fica assim, desesperado, né? E a gente, como advogado, pede a documentação e fica sem nada, né? Mas tinha um ponto que eu gostaria de estar ressaltando com vocês, retomando um pouco que a gente está falando dos desafios do produtor rural endividado, né? Que é a questão da recuperação judicial, que a gente tem tido, que tem sido falado muito, principalmente de 2023 para cá. Por que tem que ser falado tanto? A recuperação judicial é um instituto antigo, de décadas no Brasil.
mas no meio empresarial. A lei, tal como ela era concebida, ela não viabilizava que o produtor pudesse entrar também. Era muito raro, muito difícil disso acontecer. Então, foi muito recentemente, em 2021, que o legislador criou regras ali, em que ele falou, olha, o produtor, para entrar com o RJ, ele tem que ter um CNPJ, tem que ser uma empresa, mas, a partir de agora, a gente permite que ele pode fazer o registro hoje e já entrar com a recuperação judicial amanhã. O que ele vai ter que comprovar é que tenha, no mínimo, 2 anos que ele já exerça a atividade como produtor rural. E isso passou a viabilizar, ali de 21 para 22, essas recuperações judiciais no agro. Mas, veja bem, primeiro, 21, 22, a gente estava num momento muito bom do agro. Então, naturalmente, o volume não era tão grande e também as pessoas não tinham conhecimento. De 22 para 23 foi ficando um pouco mais difícil, houve um pouco mais de aumento, né? Então, a gente tem um número aí de 22 para 23 que, poxa, aumentou 500%, mais de 500% das recuperações judiciais no agronegócio. Mas é porque o número inicial de referência de 22 era muito irrelevante. A gente teve, em 23, 127 pedidos de recuperações judiciais no agronegócio, o que proporcionalmente é algo muito pequeno dentro do volume total de recuperações que a gente teve no meio empresarial. Por exemplo, esse início de ano agora, a gente teve um aumento ainda maior, né? A gente tem um número aí que teve mais de 28 bilhões de reais de pedido de recuperação judicial. Fala, nossa, 28 bilhões é dinheiro demais, e aí pessoas, eu vi matérias da Bloomberg falando, nossa, vai ter um caos das falências. Não é, primeiro que recuperação não é falência, é recuperação mesmo, é para recuperar, é para pagar. E aí você pega só da Americanas no ano passado, foi um RJ de 34 bi. Então, poxa, peraí, teve uma única empresa que sozinha já foi mais. E nesse número de 28, você tem produtores muito grandes, às vezes ali. Você tem produtor que entrou com a RJ de 1,5 bi. Grandes empresas que entraram com a RJ de 700, 800 milhões. Então, quando você olha ali para o cenário de pequenos e médios produtores, que eu vejo que a ferramenta é a mais necessária possível para aquele que está com a corda no pescoço e já passou ali já da situação, proporcionalmente, né, num cenário aí de 5 milhões de produtores e mais de 1,5 milhão já negativados e outros 1,5 milhão encaminhando para negativação, proporcionalmente é um número baixo. Óbvio que não é o cenário que ninguém gostaria, mas há momentos que o remédio é amargo e as consequências elas são inevitáveis, né? É óbvio que o produtor ele tem toda essa responsabilidade pelo endividamento que ele mesmo teve, mas eu vejo que o mercado agora ele vai essa dificuldade que a gente está gerando de 23, 24 e que vai se estender até 25. O mercado ele vai ter que aprender a tirar grandes lições. E o mercado financeiro vai ter que aprender muito. Eu digo principalmente os bancos de varejo, quando a gente fala de Caixa, Banco do Brasil, Sicob, Sicredi, a forma como eles liberam crédito para o produtor rural também não está adequada. Por que não está adequada? Por um lado, você tem que... Não dá para você exigir de um produtor para liberar dinheiro para ele, olha, eu quero que você me dê uma DRE, me dá todo um balanço contábil perfeito para eu poder liberar, porque ele não tem isso. Mas simplificou-se demais, então ficou muito fácil o produtor chegar lá com a matrícula assim e o banco vai liberando milhões e milhões sem uma adequada demonstração de como que ele tem de gerar uma produção efetiva, sem uma fiscalização adequada para ver como que isso dá. Então o que a gente vê é que, poxa, o mercado disponibilizou e muito dinheiro de uma forma que poderia ser considerado como irresponsável também, de uma forma que não deveria. Então, ele se expôs a um risco muito expressivo, né? Um risco muito expressivo de forma desnecessária. Então, a gente está vendo hoje esse movimento muito forte de restrição de crédito, de aumento de custo de crédito, por quê? Primeiro, aumentou o custo do dinheiro porque houve uma inadimplência muito alta, então isso é natural em qualquer segmento. E a gente também estava com uma taxa Selic significativa, né? Agora que está tendo uma baixada, mas ela é proporcional a esse aumento. E, por outro lado, essas instituições estão ficando mais prudentes também. Então, está se liberando menos dinheiro porque está passando a ter mais prudência, até pelo momento que o setor está. Peraí, eu tenho que ter mais prudência na hora de conceder esse crédito. O senhor comentou para nós que o número é que daqui pouco tempo nós vamos ter metade dos agricultores brasileiros endividados, e é uma dívida que se prolonga por décadas, às vezes. A situação econômica do setor ela vai ficar um pouco restrita. Sim. E o produtor que está endividado passa a investir menos. Isso é um problema que pode gerar uma restrição forte no mercado, né? Uma retração, desculpa. Sim, a partir dessa colocação sua, eu coloco duas questões muito interessantes que a gente tem aqui. Primeiro,
Primeiro que, até recebi uma pergunta essa semana, falou assim, Leandro, você acha que tem um risco de redução da produção por conta disso? Eu falei, não, porque o que você tem simultaneamente acontecendo? Você tem grandes grupos, né? Pega um SLC, Grupo Bom Futuro ali, que, 600 mil hectares, grandes áreas que a cada ano estão aumentando constantemente a sua produtividade, tanto em aumento de área quanto nível de eficiência. Então, e você tem outros médios também grandes que vão assumindo muito dessas áreas, que também vão ampliando sua produtividade, sua produção. Então, se de um lado você está caindo, mas de outro você está aumentando, então acaba tendo um certo equilíbrio geral, de modo geral ali no mercado, né? Agora, você usou uma palavra muito interessante, que você se referiu ao produtor endividado como aquele que contrai um empréstimo e ficou inadimplente, né? Mas, muitas vezes eu tenho uma visão que o endividado é aquele que simplesmente tomou empréstimo, né? Então, quando você olha vamos dizer, para todos os produtores rurais, eu acho difícil, para não ser impossível, você chegar num produtor hoje e falar assim, você tem algum empréstimo do banco? Falar, não tem nada. Eu só trabalho com o meu capital próprio, né? Isso praticamente não existe. Muito então, pouco no Brasil. O que você tem é essa gama toda de produtores com empréstimos contraídos, né? E a questão é qual que é a liquidez deles, né? Então aí vamos considerar esse 1/3 que já está vencido, e eu coloquei que você tem até mais de outro 1/3 que tem um risco a qualquer momento de não ter essa liquidez, de não ter capacidade de honrar com esses compromissos. E aí vai, enfim, as consequências são as mais diversas. Às vezes ele não vai entrar na estatística de negativo, porque ele vai acabar vendendo a propriedade dele antes daquilo vencer, para saindo da atividade, ter realmente aí um êxodo rural e para liquidar honrar com aquelas obrigações antes que se vençam, né? Mas fato é que de 24 para 25 é uma curva que a gente está do cenário econômico, a curva de baixa, que sempre tem a de alta e de baixa, mas vai ser uma curva muito intensa de baixa, de reestruturação dos produtores. E é um problema que não se vai resolver fácil e nem no curto prazo. As pessoas às vezes clamam do governo federal uma resposta para ajudar imediatamente linhas de crédito, mas, poxa, a gente já está falando que o pessoal está altamente endividado. É certo que um dos maiores problemas é o endividamento no curto prazo. Então, se você dá um fôlego, dá uma linha de crédito de prazo mais longo, você ajuda. Mas o governo não tem dinheiro no caixa para isso. É uma ajuda do governo que, por mais que se cobre, por mais que se espere, eu não vejo o governo com capacidade efetiva de contribuir. E aí é um problema realmente complexo, né? Os produtores rurais vão ter que modificar muita coisa de como as coisas são feitas. É onde que a gente fala da comercialização de precisão, tem que comercializar melhor, ele tem que melhorar a margem dele de lucro, não basta aumentar a produtividade, ele tem que ter esse foco, ele precisa melhorar a gestão, a administração da propriedade, se tornar mais eficiente, porque senão naturalmente ele vai sendo excluído, ele vai sendo eliminado do mercado por absoluta incapacidade daquele negócio ser sustentável economicamente, porque não adianta você, vai tomando milhões no banco, tá produzindo 100 sacas de soja por hectare, na hora que você fala assim, no final do dia, o que houve de lucro líquido, na última linha do balanço tem que ter um lucro líquido, então não adianta estar produzindo bem, não adianta estar girando muita coisa, tá produzindo, aí se aquele negócio não for economicamente sustentável, ele não vai se manter. Então o que a gente vê até que a gente estava falando de possíveis ferramentas para o produtor que está nessa situação, poxa, vai entrar com a revisional, vai ter defesas, ou dependendo do perfil da dívida, vai entrar com a recuperação judicial, nada disso vai ser suficiente, porque tudo isso você está tratando um efeito em decorrência da inadimplência de um risco que ele está correndo, mas a causa efetiva, os fatores macroeconômicos, microeconômicos, os fatores de gestão, os elementos pessoais dele ali, que o levaram a essa situação de alto endividamento e de incapacidade de pagamento, eles vão subsistir, vão persistir existindo. Então, ele vai ter que fazer algo para modificar aquela realidade. Ele vai ter que mudar ou nada vai... não é o governo que vai chegar com a boia de salvação e salvar a economia do agro fazendo algo ali sozinho, né? Bom, a gente tá vendo que o cenário não é dos melhores. Infelizmente, existe produtor endividado. E a tendência é aumentar. Então, eu acredito que o produtor que tem um diferencial, que agregue valor ao produto, é o que vai sair na frente. Para você também é isso? Com certeza. Eu acho que esse é um dos elementos que pode aumentar a margem dele, né? É tudo que possa levar a margem de lucro líquida, né? Eu acho que a questão é essa. E quando a gente fala de margem de lucro líquida, ela exige uma profissionalização do negócio muito grande, né? Não dá para se ver que a gente estava falando de uma atividade rural extensiva, como a gente tinha antigamente, né? Meu avô, ele era produtor rural que você chegava ali, ele era pecuarista, então tinha um pasto ali de 20 alqueires, um único pasto, poxa, uma área
gigante e eu lembro da gente juntar o gado ali para contar aí com o peão ali e era uma dificuldade, você ia de cavalo, tinha áreas ali que você tinha umas ilhas que a gente chama de área joqueirada, de mato e, pô, entrava um boi meio nervoso ali, cara, você não conseguia encontrar aquele boi no meio do mato e era tudo muito difícil, mas aquilo meio que funcionava, pô, você jogava ali, ia procriando aquele negócio meio selvagem ali. O boi meio que conhecia o curral só que uma vez na vida quando ia embarcar para poder ir pro frigorífico e isso não dá hoje mais, né? Então, são 2 níveis de eficiência muito grandes que ele tem que ter, tanto na produtividade quanto na gestão, né? É o que a gente vê dos pastos rotacionais e tal, a agricultura de precisão, que se faz uma correção muito precisa todo ano, maquinário de precisão, e aliado também com a gestão de eficiência, porque só uma coisa ou outra não adianta, né? O cara fala, tô colocando 10 toneladas de calcário aqui, tal, mas tô vendendo minha saca de soja a R$ 95. Não adianta, né? Tem que conseguir, e isso é difícil. Gente, é muito difícil. Enquanto advogado, a minha formação na faculdade, ela é técnica jurídica. Para mim gerir o escritório como um negócio, eu sofro horrores na parte de gestão administrativa, de pessoas, financeira. E para o produtor rural, então, é ainda mais desafiador, porque está ali no dia a dia, está mais distanciado da educação formal, né? E talvez os filhos possam ter um papel muito importante, aqueles que de fato desejem, porque ninguém é obrigado a gostar ou desejar fazer algo, né? De conseguir fazer essa revolução ali dentro da agricultura, de conseguir trazer adquirir aquele conhecimento e aplicar aquele conhecimento na prática, que os pais não conseguiriam, não têm capacidade, né? Poxa, às vezes o cara já está cansado, o cara ali com 60 anos ou mais, já foi uma vida de sofrimento, de labuta, já não tem tantas expectativas mais, já não tem aquela ânsia de querer crescer mais, e às vezes fica até desiludido, cansado, né? Esperando algumas melhorias que não chegam e, enfim, tem que chegar alguém com sangue novo aí, com energia e disposição para conseguir fazer essas coisas acontecerem, porque não é fácil. O mercado está extremamente complexo, o produtor fica tentando adivinhar o momento certo de comprar ou de vender, mas a cada momento as orientações são diferentes, né? Pouco antes da gente ter aquela queda, quando a arroba do boi caiu drasticamente, o pessoal falando de arroba R$ 400, aquela coisa, aquele oba-oba, e o produtor às vezes fazendo muito negócio, acreditando naquilo, né? Comprando um bezerro a preço de um boi, um preço caríssimo, e por falta de informações adequadas. Doutor, eu vou só cortando aqui, né? Claro. Fico um pouco ansioso para falar desse tema, porque é um tema que a gente diariamente em nossas plataformas nós trazemos, né, à tona, que é a questão da previsibilidade. E isso existe, né? Os mecanismos estão aí através das corretoras e através da Bolsa de Mercadorias e Futuros, né? Hoje é a B3. E é uma previsibilidade que o produtor americano, por exemplo, já aprendeu a usar há mais de 100 anos, né? Toda a safra americana é travada na Bolsa. Então, a gente poderia dizer que com essa sucessão, né, que o senhor acabou de comentar, né, de que os mais jovens eles estão sucedendo os seus pais, isso a gente traz com grande alegria aqui como tema sempre, né, de saber que é uma atividade que agora vai ter longevidade, mas agora essa ferramenta de você poder travar a sua safra no mercado futuro, já prevendo aquilo que você realmente pode ter de lucro em cima daquele custo, é a ferramenta mais ideal nesse momento de se observar, para que a gente não caia novamente nesse momento tão drástico, né, de produtores endividados e já vendo uma inadimplência. Quer dizer, temos que, mais uma vez, pegar os jovens e orientá-los no sentido de olhar para o travamento da sua safra, para que a gente não tenha mais esse problema. Esse é um ponto. Com certeza, né? E não é só a agricultura em si, mas a pecuária também, não, né? A produção agropecuária, né? Toda. Essa questão da trava, ela é um seguro, e a questão é ele visualizar isso não como um investimento, mas como um custo da operação. Porque se você pega um histórico de qualquer lavoura nos últimos 10 anos e você coloca assim, cara, se eu tivesse feito a trava durante os 10 anos, eu teria um custo? Teria. Mas o que ela teria me compensado de eventuais perdas? Claramente o ganho seria muito expressivo. Então, você faz um seguro de um carro esperando que não use mesmo.
Mas, às vezes, se você olhando para um cenário de 1 ano, 2, ou dos melhores anos, aquilo pode parecer apenas como uma maior despesa e que reduziu o nível de ganho dele. Mas quando você olha no médio prazo, não vou nem falar no longo prazo, mas no médio, invariavelmente você aumentou a sua margem. E o jogo hoje do agro não é quem ganha mais, mas é quem perde menos. Sim. É quem consegue sempre estar ganhando. Esse é o maior desafio. As margens estão extremamente apertadas. E esse mecanismo de trava, ele vem para poder assegurar isso, que é o que? Não é quem ganha mais, é quem perde menos. E as travas, elas têm ela vem com essa finalidade de garantir isso, né? Então é algo assim importantíssimo. Eu não conhecia até hoje nenhum produtor que faz trava de forma adequada, né? Porque se tentar fazer sozinho também vai ser uma tragédia, né? Mas com assessoria adequada, dele reclamar que parou. Não, eu fazia antigamente, eu parei de fazer porque não faz sentido, porque eu perdi dinheiro, eu fiz as contas e perdi dinheiro. Nenhum. É porque ele fica olhando o vizinho, né? De alguma forma. E você falou isso exatamente, né? É muito engraçado isso, né? A arroba do boi chegou a 290, 320 reais. Ele imaginou que pudesse chegar a 400. E esse que não fez a trava perdeu, porque hoje a arroba não passa de 200. Ele tinha oportunidade de trava a 320 e ele ficou esperando chegar a 380. E aí não fez nenhuma trava e a trava era barata naquela época, porque o mercado também estava muito otimista. E aí, por conta, um custo ali de 2, 3% que ele poderia ter para criar essa trava do boi no mercado futuro, ele não fez. E a queda foi muito grande. A gente, enfim, vê cenas muito trágicas. O produtor rural, às vezes também, né? A gente está aqui para dizer a realidade, né? O produtor rural, ele está se especializando cada vez mais, mas existe uma cultura sempre de querer fazer uma expansão, às vezes, a todo custo. Não posso nem dizer, talvez se a palavra seja ganância, né? Aquela coisa de, né, eu quero mais, quero fazer mais, porque meu avô saiu lá de um sítiozinho, eu quero ter 5 mil, 6 mil, 20 mil hectares, e às vezes esse planejamento é o que leva a essa situação toda. Então a gente fica aqui para trazer essa informação que seja relevante, né? Eu acho que essa é uma tendência não só do produtor rural, né? Todos nós queremos sempre mais, principalmente nesse mundo que a gente vive com tanta informação. Mas eu queria te perguntar uma coisa. A gente está falando sobre desafios, notícias ruins, né? Dívidas. Mas lá no escritório, você soluciona muitos casos também, né? Sim, então, quando sim. o produtor ele te procura, qual é a chance dele conseguir resolver o problema dele? A gente tem os cenários mais variados, né? A solução mais recorrente que a gente tem, eu diria que para 99% dos nossos clientes que estão com dificuldade financeira, é o que? Fala, olha, calma, se você não conseguiu pagar o banco agora, e não tem viabilidade de você, às vezes, estar vendendo um ativo para estar pagando porque o mercado está muito ruim, deixa o banco fazer as cobranças judiciais. A gente vai te defender por aproximadamente 5 anos. A gente consegue fazer boas defesas aqui no judiciário para estar dificultando, impedindo que você vai perder sua fazenda num leilão nesse período. E vamos revisionar a sua dívida toda também. Vamos reduzir ela aos limites legais e colocar ela no patamar adequado da renegociação com o banco, porque você vai renegociar agora. Às vezes o banco te fala que você está devendo 15 milhões, mas sua dívida é 10. Então ele te fala que é 15, vai te fazer um acordo por 12, 13, você vai estar acabando pagando o que não é devido. E isso é muito comum. Então a gente revisiona essa dívida, consegue esse prazo para ele, e ao final desse prazo a gente assessora ele para renegociar e pagar essa dívida. Não que ele depois de 5 anos ele vai ter que pagar necessariamente à vista. Se ele tiver capitalizado com condições, ele já negocia e paga à vista, senão ele, após esse período, ele faz uma renegociação e pagamento, porque muitas vezes o que o produtor precisa é de um fôlego, né? É de um prazo. Ele vai pagar todos, o que é devido, dentro dos limites legais, mas ele precisa de um fôlego. Então, o trabalho nosso, ao conseguir em torno de 5 anos de prazo, revisionar, reduzir a dívida e ajudar a assessorar a pagar essa dívida parceladamente depois, a gente vai ajudar que ele consiga pagar as suas obrigações com a sua produção e não com os seus bens. Doutor, a Mona Lisa perguntou das ações, né, que o escritório, né, o JD Agro está oferecendo. Você comentou aqui informalmente que você tem um podcast também, mas Sim. Eu queria saber, você está rodando o Brasil também com palestras, tem cursos, como é que você está levando essa informação para os produtores? Sim, hoje essa divulgação da informação fica muito pelas mídias sociais, mas a gente tem rodado o Brasil para a gente conhecer essas realidades, né? Então, semana passada fomos para Rio Verde, de Rio Verde a gente foi para Lucas do Rio Verde, que estava tendo a Farm Show,
Dali nós fomos para uma cidade que chama Porto dos Gaúchos, visitamos um cliente lá, então ali você vê uma realidade muito diferente, fazendas bem grandes, mas que os gaúchos chegaram ali e abriram aquilo ali, não vou falar nem no peito, mas na unha mesmo, situações muito adversas de infraestrutura, de logística, os problemas que são afetos ali ficam extremamente desassistidos, né? E dali a gente já foi para Sorriso no outro dia, de Sorriso fomos para Itapurá, depois retornamos, então a gente vai estar sempre rodando Minas Gerais, São Paulo, logo a gente está em Poacre, e aí a gente gosta de visitar os clientes, né, de estar ali no dia a dia, porque a gente entende que para a gente apresentar as melhores soluções, entender o que o produtor precisa, não basta eu estudar o direito, que isso a gente estuda com muita profundidade, e nem basta, nem posso ficar dentro do escritório no ar-condicionado, a gente coloca a botina e vai aonde o produtor estiver, porque cada produtor tem uma realidade, tem uma dor diferente, e é conversando com ele ali no dia a dia, entendendo os desafios que ele tem, qual que é a margem que ele tem, como que é a dinâmica que o mercado funciona, é que a gente vai conseguir auxiliar da melhor forma possível, porque a gente não encontra num livro, as soluções que o produtor necessita. É muito personalizado, né? Cada caso é um caso. Sim, é muito personalizado. Bom, nós estamos chegando ao final, mas antes eu quero fazer uma brincadeira com você. Eu gostaria que você falasse, imagine o seguinte, que você esteja passando em um telão para todo mundo, não apenas no Brasil. E você tem 30 segundos para falar sobre a importância do agronegócio. O que você falaria? Poxa, o agronegócio, especialmente no Brasil, ele é o grande pilar que sustenta não só a perspectiva econômica, mas algo que está relacionado à soberania alimentar, que é garantir que todas as pessoas tenham alimento e aquele alimento que é necessário. E ele envolve também uma perspectiva de desenvolvimento socioeconômico, né? Então, não é só sobre produzir... Já deu 30 segundos, hein? Então, não é só sobre produzir o alimento, mas também é sobre o que gera de empregos e sobre o que você gera de valor em toda a sociedade. O doutor Leandro tem profundo conhecimento, não só da especialidade dele, que é a jurisdição a respeito das situações que levam o agricultor, mas também da vivência, né, da agricultura. E a gente fica feliz por isso, porque você também está sucedendo ali a sua família nesse sentido, mas de olhos, né, de sentimento muito forte a respeito do que o agricultor realiza. E a gente também aqui do nosso lado, aqui do Notícias Agrícolas, do podcast NA, também defendemos muito, né? Porque precisamos defender a principal atividade econômica desse país, que é a agricultura, a agropecuária. O que nós estamos aqui juntos é levar essa informação cada vez mais precisa, né? De que a ferramenta da advocacia junto ao planejamento todo da produção, ele tem que ser feito de maneira muito clara e muito pontual, né? Tem que ter um destaque no dia a dia da propriedade rural, e a gente vê que cada vez mais o produtor está preocupado com isso, mas às vezes parece que vão empurrando com a barriga. Não é assim, né, doutor? A gente tem que levar isso com muito mais clareza, né? Profissionalismo. Acho que essa pode ser a palavra, né? Sim. Acho que é isso que está necessitando, é a profissionalização, um amadurecimento na gestão. Eu queria só, antes de terminar, as palavras do doutor foram muito importantes nesse sentido, e tem uma frase aqui na sua apresentação que é que vocês defendem um tema, é o escudo do agro. O que seria isso? Isso foi um apelido que um grande amigo, cliente, produtor rural, colocou, né? A gente estava na feira do agronegócio e ele estava me apresentando para outros produtores rurais. Eu acho que foi a forma que ele se sentia e que ele conseguiu resumir do que seria a visão que ele tinha do nosso trabalho, né? O escudo do agro, que é justamente essa visão de produção, de proteção do produtor rural, né? Então, quando a gente diz que nosso escritório é a fortaleza jurídica do produtor rural, a gente dá esse viés para ele, nesse contexto de dificuldades, de sofrimento, de angústias. O nosso escritório é o local para acolhê-lo e protegê-lo de todos esses cenários. O agro, o produtor rural, é atacado de todas as formas e são muitas dificuldades que tem no mercado como um todo. Já foi o tempo que o agro era pop, agora o pessoal está batendo em cima do agro, e então o escudo do agro é isso, né? É o soldado que está ali para defender o produtor rural. Muito bem.
Muita responsabilidade, né? Bom, deixa aí suas redes sociais, como o pessoal pode te encontrar. Você falou que tem feito um trabalho, claro. eu acompanho, inclusive, nas redes sociais. Seu site, contato. Vocês estão hoje com a sede lá em Goiânia, né? Isso. Nossa matriz é em Goiânia. O nosso principal meio de relacionamento é o nosso Instagram do escritório, @JoãoDomingos Advogados. Então, recomendo que nos acompanhe ali para estar acessando informações jurídicas relevantes no agronegócio diariamente. Bom, pessoal, do Notícias Agrícolas, a gente teve o grande privilégio, né, de ter a presença aqui do Dr. Leandro Marmo, que é advogado, professor da pós-graduação de Direito do Agronegócio. Você é formado na PUC do Paraná? Não. Em Goiás, eu sou só professor lá. Professor lá, mas... Só professor lá na disciplina de crédito rural. Muito bem. Ele tem o escritório em Goiânia, como ele acabou de comentar, e lançou esse livro que eu acho de grande importância para ter na sua prateleira e na sua propriedade, que é a Alienação Fiduciária de Bens Imóveis. Tem as redes sociais e a gente está aqui do Notícias Agrícolas também para que em breve o doutor traga mais informações para que a gente possa Com certeza. trazer Conte mais com a conhecimento. gente. Conte com a gente. E o doutor veio de Goiânia somente para esse podcast. A gente fica Que muito prestígio, né? Nós estamos bem de agenda, hein? Estamos. Tá bom. Doutor, Foi ótimo o nosso bate-papo. Com certeza contribuiu aí para a vida de muitos produtores, porque gerou muita informação. Muito obrigada. o que a gente quer é que eles sejam cada vez mais produtivos e mais... De forma consciente, né? Sem dúvida. Consciente, sem dúvida. Obrigado, doutor, pela presença e a gente fica muito feliz. Tá bom, eu que agradeço a vocês dois pela oportunidade e dado o alcance que o Notícias Agrícolas tem, eu tenho certeza que a gente vai ajudar aí muitos produtores que vão nos ouvir, que vão nos assistir, a conseguirem lidar melhor com esse momento de desafio que eles estão passando nesse momento. Vamos juntos. Acho que o negócio agora é a gente se unir, né? Obrigado, Mona Lisa, mais uma vez. Obrigada, pela Fred. presença. Deixa aí suas redes sociais. Bom, o meu pra- é, pro ela, pessoal ela, te go- acompanhar. ela gosta que eu falo que Presta a atenção, minha rede gente. social pessoal é Fred Olive Oficial. Oficial. Acompanhe também Foco Agromarketing e a Mona Lisa Pelicione. A minha @Monalisa com Z, Pelicione. Muito bem. E a vocês que estão nos acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, fiquem conosco porque tem mais informações. Até Obrigado, mais, doutor. pessoal. Obrigada. Até a próxima.